Olá, meu querido e minha querida, é muito bom estar com você em mais uma reflexão. A nossa reflexão de hoje nos diz a respeito do chamado. O chamado do Eterno, o chamado de Deus para a vida de um homem ou de uma mulher. E o chamado de Deus na vida do homem exige vida santa. Também assim como o chamado na vida de um homem começa quando ele entende a voz do Eterno, a voz de Deus, e contempla a sua glória. Quero falar sobre o chamado de Isaías, do profeta Isaías. Nós observamos que o profeta Isaías, quando ele tem aquela visão no capítulo 6, a partir do verso 1, quando ele começa a perceber os serafins, quando ele começa a perceber a glória que envolveu aquele ambiente, naquela visão que ele teve, e ele ouve a voz dos serafins dizendo: Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro, diz ele nessa visão. E no versículo 4, ele com todo o temor e tremor, quando ele ouve o barulho das vozes dos serafins, que fez tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio de fumaça, então eu disse, diz o profeta: ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E com os meus próprios olhos vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Então, querido, nós podemos perceber que o profeta ele fica extasiado, ele fica abismado, estarrecido com a visão que ele teve, e ele percebe que o barulho foi um barulho muito forte, muito alto, que estremeceu os alicerces do templo. E aí ele percebe a glória do Senhor se manifestando, a fumaça chegando. E quando ele diz ai de mim, quando ele entra nesse ai, o ai na conotação hebreia nos dá o sentido de justiça, de julgamento, de juízo. Então ele se considerou um homem perdido, porque o profeta Isaías ele entendeu que na verdade ele estava em uma condição impura, e estava vivendo no meio de um povo também com seus lábios impuros. Então ele se declara frágil, ele mostra a sua fragilidade, porque diante da glória do Eterno, diante da glória de Deus, todos os homens mostram a sua fragilidade. Então o profeta Isaías ele pôde mostrar a sua fragilidade diante do Todo-Poderoso, diante dos serafins, e ele fica com medo, ele fica com receio daquilo. Então nós podemos analisar, nós podemos perceber que daí em diante do versículo 6 diz assim: aí um dos serafins voou para mim, segurando com uma tenaz uma brasa que havia tirado do altar. Ele tocou a minha boca com a brasa e disse: agora que esta brasa tocou em seus lábios, as suas culpas estão tiradas e os seus pecados estão perdoados. Então observamos que o chamado do profeta Isaías foi desse jeito, querido. O Senhor apareceu para Isaías e o chamou, e assim quando ele percebe, quando ele faz uma análise da vida dele, e ele declara que ele estava perdido, que ele se considera frágil e pecador, ele naquele momento há um arrependimento no seu coração, e aqui o Senhor já vem purificando, tratando dele, e vem com a brasa, com a tenaz, e assim toca na sua boca, na sua língua, e ali ele é purificado dos seus pecados, dos seus temores, de tudo aquilo que na verdade separava ele do Eterno. Mas o Senhor havia escolhido e chamado o profeta Isaías, ou Isaías, para ser profeta na terra. Hoje muitas pessoas se intitulam profetas de Deus, muitas pessoas dizem ser vasos de Deus, mas quando há uma responsabilidade, quando o chamado de Deus para uma responsabilidade, muitos não querem deixar, realmente não querem renunciar às suas coisas, não querem renunciar a si mesmo, negar a si mesmo, como o próprio Yeshua diz: todo aquele que quiser vir após mim deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. Chamado de Deus exige santidade, separação. Muitos dizem ser chamados por Deus, mas não têm vivido em obediência à sua palavra.
não querem seguir de acordo com a vontade do Senhor, não querem anunciar aonde o Senhor o ordena, querem fazer tudo de acordo com a sua própria vontade, com o seu próprio querer. Então isso não é a característica de um homem, de um profeta de Deus ou de um chamado de Deus. Muitos até declaram assim nas suas pregações: o Senhor falou comigo para eu falar isso e isso para alguém, e eu não vou falar. Eu falei: Senhor, eu não vou falar. Queridos, aqueles que têm o chamado de Deus, fala o que Deus manda, o que Deus ordena, e não o que quer falar, não aquilo que é conveniente a si mesmo, ou para falar coisas que agradam ao homem muitas vezes. Nós que somos chamados por Deus, temos que falar o que Deus, o que o Eterno nos orientar a falar, e não aquilo que as pessoas querem ouvir. Seja profeta que pronuncia, que profetiza, que anuncia o reino, que anuncia a palavra do Eterno para as pessoas. Então muitas pessoas têm se intitulado profetas, têm se intitulado vasos do Senhor, mas estão muito longe do que realmente isso seja. Fazem tudo o que querem e não faz a vontade do Senhor. Então a glória de Deus aqui nós podemos ver que ela nos traz, ela nos mostra a nossa fragilidade. Ele sentiu isso, que ele estava perdido porque estava vendo a glória do Senhor. E quantas pessoas não conseguem ver a glória de Deus? Quantas pessoas não sentem a glória de Deus na sua vida, mas estão dizendo que são profetas, que são vasos do Senhor? Eu quero dizer uma coisa nesse momento: o que fazemos ou o que fazer para compreender literalmente a vontade do Senhor em nossas vidas? Temos que primeiro fazer uma avaliação de nós mesmos, entendermos que nós sem o Senhor não somos nada, e se Ele nos chamou para um propósito, nós temos que estar em obediência e atentos à sua vontade, à sua palavra, estar atento àquilo que Ele quer que nós venhamos fazer. Então, querido, é essa a palavra. Se você diz que é chamado de Deus, que tem um chamado profético, tem um chamado para o ensino, você tem um chamado para adorar, mas que você possa fazer com integridade, com fidelidade, que você possa viver uma vida de renúncia, renunciar ao pecado, renunciar a tudo aquilo que te atrapalha, tudo aquilo que te contamina, tudo aquilo que te faz estar longe da presença de Deus. É necessário confessar a Deus e não encobrir os nossos erros, para que possamos fazer a obra de Deus da melhor maneira. Devemos, aprendemos aqui também que quando verdadeiramente temos uma visão de Deus, não há como continuarmos da mesma maneira fazendo as coisas erradas. Entendemos também que devemos temer ao Senhor e não podemos servir a Ele de qualquer jeito. Entendemos também que o profeta Isaías, ele entende que não poderia falar ousadamente e sem restrição alguma da parte de Deus se algo não fosse removido da sua vida. A brasa tocou na sua boca, removeu o pecado, removeu a impureza. Talvez na sua boca, na sua vida, alguma coisa precisa acontecer, alguma coisa precisa ser removida, alguma coisa precisa ser tirada, para que você venha fazer literalmente e cumprir o chamado o qual o Senhor te deu, te chamou. O que é preciso acontecer para isso acontecer? O que ainda é preciso para ser tirado, removido da sua vida? Fica essa pergunta para você e essa reflexão. Eu quero fazer uma oração contigo. Pai querido, em nome do Teu Filho Yeshua, o Mashiach, o nosso Senhor Jesus. Eu quero, Pai, te agradecer, Pai, por essa palavra. E que a palavra fique no coração de quem a ouvir, de quem vai estar recebendo. Que aqueles que são chamados do Senhor, que possam se enquadrar dentro da Tua vontade. Ó Senhor da glória, muito obrigado. Que possamos entender a Tua voz e estar dentro do Teu propósito, da direção da Tua palavra. Abençoa, Senhor, cada um dos Teus servos, dos Teus chamados, dos Teus escolhidos, que eles possam viver uma vida íntegra, abençoada e dentro do Teu padrão. Fica aí essa reflexão para você. Um abraço do pastor Zan Cerqueira. Compartilhe com seus amigos. Está na Bíblia: o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento.